Olá, meus amigos do Revisão PGE, tudo certo? Estamos de volta hoje com mais um tema, mais uma pílula jurídica para vocês. E o que eu separei para estudarmos foi o controle judicial preventivo de constitucionalidade. Mas antes de adentrarmos a fundo nesse tema, nós precisamos ter em mente o seguinte: precisamos entender como se dá o sistema de controle de constitucionalidade brasileiro. Para compreender isso melhor, temos que ter em mente o quê? Que o Brasil é um país sincrético. Ele tem uma cultura marcada por um forte sincretismo. E no direito isso não é diferente. De forma mais específica, no sistema de controle de constitucionalidade, isso também não muda. A consequência é que nós temos um sistema de controle de constitucionalidade misto. É um sistema que mistura o controle político com o controle jurisdicional, o controle preventivo com o controle repressivo e assim vai, tá? Então, o controle político, ele é aquele que é exercido por um órgão de caráter político, por exemplo, uma casa legislativa. O controle jurisdicional ou controle judicial é aquele que é exercido pelo Poder Judiciário quando está exercendo as suas funções jurisdicionais, tá? O controle preventivo é o que é exercido antes de a norma concluir o seu processo de formação, tá? E o controle repressivo é aquele que é exercido depois que a norma que está sendo controlada já integra o ordenamento jurídico, né? Ela já concluiu o seu processo de formação. Então vamos ver aqui. O controle ele pode ser preventivo político. E aí trouxe aqui como exemplo para vocês a questão do veto do presidente da República a projetos de lei, né, quando esse veto se funda em razões jurídicas, no caso, em razões de inconstitucionalidade do projeto. Tá? É o chamado veto jurídico. E também temos a situação das comissões de Constituição e Justiça, né, CCJs. Elas, no procedimento lá de análise da proposição legislativa, elas avaliam a compatibilidade do projeto com a Constituição. Tá? E é em um momento prévio, né? Um momento antes da conclusão do processo de formação da norma. Tá? Temos também o controle preventivo jurisdicional. É um controle marcado por excepcionalidade, né? É uma situação excepcional. E temos aqui, nessa hipótese, a questão do mandado de segurança impetrado por parlamentar, né? Por meio dele que se exerce esse controle preventivo jurisdicional da constitucionalidade das leis. Tá bom? E é esse aqui que vai ser o tema da nossa aula, mas antes de chegarmos nele, vamos só concluir aqui. O controle pode ser repressivo político, tá? Que seria o caso, por exemplo, do processo de conversão de medidas provisórias em leis, né? Vocês sabem que quando o chefe do executivo ele adota uma medida provisória, ele tem que remetê-la à Casa Legislativa e aí ela vai analisar se converte essa medida provisória em lei ou não. E ela pode muito bem não convertê-la por considerar que ela é contrária à Constituição Federal, tá certo? Não tem problema nenhum. Outra questão aqui, outro exemplo do controle repressivo político é quando o Poder Legislativo ele susta o decreto regulamentar do Poder Executivo quando esse decreto regulamentar ultrapassa os limites de regulamentação, né? Então o chefe do Executivo editou lá um decreto regulamentar, mas ele foi além do que era permitido pela lei. E aí o Poder Legislativo pode sustar essa regulamentação excessiva aí. Isso é considerado um controle repressivo político de constitucionalidade, tá? E por fim, temos a hipótese típica de controle de constitucionalidade, que é o repressivo jurisdicional. E aí ele pode ser feito diante de um caso concreto ou de forma abstrata, pode ser feito difusamente, né, no sistema difuso, ou de forma concentrada no STF e nos tribunais de justiça, tá? Em relação ao tema da aula, que é a questão do controle preventivo jurisdicional, que é aquele que é feito em sede de um mandado de segurança impetrado por um parlamentar, o que nós temos aqui é o seguinte, que o Supremo Tribunal Federal, ele reconhece ao parlamentar, e somente ao parlamentar, a legitimidade para impetrar mandado de segurança quando aquela proposição legislativa, né, aquele projeto de lei, está sendo submetido a um processo legislativo que está tramitando, está andando em desacordo com as normas constitucionais disciplinadoras do processo legislativo. Tá? Por quê? Porque, segundo o Supremo Tribunal Federal, o parlamentar possui um direito
público subjetivo de submeter-se apenas ao devido processo legislativo, que é aquele processo legislativo que se dá de acordo com as normas de regência, tá? De acordo com as normas constitucionais. E aqui temos esse precedente para a gente ver aqui na aula. O Supremo Tribunal Federal admite a legitimidade do parlamentar, e aqui o destaque, e somente do parlamentar, tá? Para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de lei ou emenda constitucional incompatíveis com as disposições constitucionais que disciplinam o processo legislativo. Aqui eu preciso fazer uma observação. Por quê? Quando estamos diante de um projeto de lei, o parlamentar pode impetrar mandado de segurança simplesmente para impugnar a inobservância das normas que regem o processo legislativo. Ou seja, a análise prévia da inconstitucionalidade aqui vai ter um caráter exclusivamente formal. Se for reconhecida uma inconstitucionalidade, será ela de cunho formal apenas. Quando se trata de uma proposta de emenda à Constituição, esse mesmo cenário pode se repetir, tá? Existe lá uma proposta de emenda à Constituição em tramitação no Congresso, e aí alguma norma referente ao processo legislativo, exclusivamente formal, foi inobservada. E aí o parlamentar pode impetrar mandado de segurança para coibir essa inconstitucionalidade formal. Mas em relação à emenda constitucional, nós temos mais uma particularidade. Por quê? Por conta das cláusulas pétreas, dos limites materiais ao poder de reforma. Como é que é isso? Olha só, o artigo 60, parágrafo 4, ele traz as cláusulas pétreas. E quando ele traz para a gente essas cláusulas pétreas, ele fala o seguinte: não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir. E aí ele lista aqui as cláusulas pétreas: forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Tá? O que acontece? O parlamentar, esse dispositivo aqui, quando ele fala que não pode nem mesmo ser objeto de deliberação, ele está falando o quê? Que não pode nem mesmo ser votada uma proposta de emenda à Constituição que seja tendente a abolir essas cláusulas pétreas. Quando ele fala tendente a abolir, ele quer dizer o quê? Qualquer proposta de emenda à Constituição que altere alguma cláusula pétrea? Não. Tem que ser aquela que afete negativamente o núcleo essencial da cláusula pétrea. Tá? E aí, se essa proposta estiver sendo deliberada, uma proposta que seja tendente a abolir uma dessas cláusulas pétreas, o Supremo Tribunal Federal também admite que o parlamentar impetre mandado de segurança para coibir preventivamente essa inconstitucionalidade. Tá? Nesse caso, a inconstitucionalidade também vai se verificar no processo de deliberação da emenda à Constituição. Então, ela vai ter um quê de inconstitucionalidade formal. Só que, para se chegar à conclusão de que está havendo uma deliberação de proposta de emenda à Constituição contrária à Constituição, é necessário avaliar, nesse caso, analisar a matéria, ou seja, a substância da proposta. Seria, no caso, então, meio que uma análise preventiva da inconstitucionalidade material. Mas isso se aplica apenas a propostas de emenda à Constituição. Tá? Não é possível, então, preventivamente, impetrar um mandado de segurança, né, um parlamentar impetrar um mandado de segurança para alegar que há um projeto de lei que, embora esteja seguindo corretamente a sua tramitação de acordo com o devido processo legislativo, seja tendente a abolir uma cláusula pétrea. Tá? Não é possível. Isso foi debatido pelo Supremo Tribunal Federal e o STF entendeu o seguinte: isso seria admitir o controle preventivo material da constitucionalidade da proposta. Tá? E isso feriria até mesmo a separação de poderes. Então não é admitido. No entanto, quando se tratar de proposta de emenda à Constituição, é possível. Por quê? Porque a própria Constituição diz isso, que não pode ser objeto de deliberação uma proposta de emenda à Constituição que seja tendente a abolir uma cláusula pétrea. Mas a Constituição não diz isso em relação a projetos de lei, tá bom? Então tenham cuidado, quando se trata de projeto de lei, não é possível haver a apreciação preventiva da sua constitucionalidade material. Quando se trata de proposta de emenda à Constituição, é possível preventivamente analisar se ela está ferindo ou não algum tema constitucional, mais especificamente alguma cláusula pétrea, tá bom? O que não se aplica para emendas à Constituição.
Isso foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal nesse mandado de segurança, 320/33, tá? O ministro Gilmar Mendes, nesse mandado de segurança, ele propôs o seguinte, que se não é possível admitir a deliberação de uma proposta de emenda à Constituição tendente a abolir cláusula pétrea, também não deveria ser possível admitir a votação de um projeto de lei que seja tendente a abolir uma cláusula pétrea. Porque nesse caso se estaria admitindo que o legislador ordinário driblasse a Constituição. Essa foi a ideia trazida por Gilmar Mendes. Mas a maioria não concordou e entendeu que a questão do artigo 60, parágrafo 4º, se aplica apenas a propostas de emenda à Constituição. Se for projeto de lei, a análise preventiva de sua constitucionalidade terá caráter exclusivamente formal, não se adentrará no seu conteúdo, tá? E esse tema já foi cobrado em prova. Olha só, prova CESP de 2017, prova da PGS Sergipe, veja o que falou aqui, enunciado. Embora o sistema brasileiro não admita o controle jurisdicional da constitucionalidade material dos projetos de lei, e não admite, a gente acabou de ver, a jurisprudência do Supremo reconhece excepcionalmente que tem legitimidade para impetrar mandado de segurança, e esse aqui foi o gabarito oficial da banca, o parlamentar para impugnar inconstitucionalidade formal no processo legislativo, correto? No processo de aprovação de projetos de lei, ou para impugnar proposição tendente a abolir cláusulas pétreas, tá? E quando ele fala aqui de proposição tendente a abolir cláusulas pétreas, essa redação da alternativa não ficou muito boa, mas ela está se referindo a propostas de emenda à Constituição, tá bom? Então fiquem atentos a esse tema. Por hoje ficamos por aqui. Se quiserem entrar em contato comigo, me procurem nas redes sociais, lá no @Francisco Maia Braga no Instagram, tá certo? Vamos juntos, continuem firmes nos estudos. Até a próxima.